seja o nome do Senhor, amém? Queremos nesse momento conhecer você que está nos visitando pela primeira vez. Tem alguém aqui? Amém, por favor, fique de pé. Amém, glória a Deus, temos ali uma jovem. Mais alguém? Amém, por favor, fique de pé. Amém, outra jovem ali também, glória a Deus. Mais alguém? Queria que você que está aí ao lado dessas duas jovens que estão nos visitando, que você pudesse aí cumprimentar, dar um abraço, dar as boas-vindas. Queremos também expressar a nossa alegria, que vocês são muito bem-vindas aqui, fiquem à vontade. Tem um jovem ali também, glória a Deus. É uma alegria ter vocês aqui conosco. E se vocês não têm igreja, já acharam. Essa é a família de Deus. Fiquem à vontade, onde estaremos aqui dando continuidade ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Pai. Amém? Queremos aqui também falar sobre as 12 horas de oração que tivemos na sexta-feira, começando aí às 22 horas e terminando às 10 horas da manhã no sábado. Então estamos ali conectados, embora virtualmente, mas sentindo a presença do Senhor. Terminando ali com o Ministério Infantil, as nossas crianças. Confesso que eu fiquei muito feliz de ver ali pela madrugada a foto dos adolescentes ali em peso, orando ao Senhor. Fiquei muito feliz, os jovens. Então eu creio que toda a igreja está envolvida e entendendo essa importância de nós estarmos orando, de nós estarmos nos alimentando. A oração é um combustível, irmão. Se você tem se sentido fraco, cansado, desanimado, se conecte com o Senhor através da oração. Tenha certeza que você será fortalecido a cada dia. E nós já temos respostas de oração. Eu já recebi aí testemunhos no meu zap daquilo que o Senhor fez através das 12 horas de oração, viu? Então creia que cada pedido ali que é feito, onde a igreja ora, crendo que o Senhor é poderoso para fazer, Ele irá fazer, amém? Então se você aí porventura não estiver conectado em nenhum grupo, mas todos os links ali são disponibilizados no grupo da igreja, então marque na sua agenda. Toda primeira sexta-feira nós estamos ali com esse compromisso de orar das 22 horas até as 10 horas da manhã, tá bom? Anúncios, vamos para os nossos anúncios. Oração dos homens, às segundas-feiras, 5 horas da manhã. Amém, homens? Amém! Glória a Deus! E na quarta-feira, às 5h30 da manhã, também disponibilizamos ali o link na rede de mulheres. Amém, mulheres? Amém! Amém! Glória a Deus! Teremos também um retiro de jovens, que acontecerá aí nos dias 22, 23 e 24 de setembro, em Saquarema, o valor de R$250. Maiores informações com a líder Luana Cardoso. Então, jovens, se programe também. Você não pode perder esse momento de você estar ali com os demais jovens e receber também de Deus. Eu creio que o Senhor também tem uma porção muito especial para você nesses dias. E também no dia 24 de setembro teremos o evangelismo na quinta às 9 horas da manhã. Marque na sua agenda também. A nossa reunião será na quinta. Não se esqueçam. O último que nós fizemos, tivemos irmãos que vieram para cá, porque esqueceram desse compromisso. Então já anote aí na sua agenda, dia 24 às 9 horas da manhã. Estaremos ali com toda a igreja, desde o Ministério Infantil até o mais velho, para evangelizar ali e falar do amor de Deus. Amém? Quantos estarão lá prestando o seu culto de louvor e adoração ao Senhor? Digo amém. 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 Deus está vendo, hein? Então, olha o compromisso. Queremos também agora, nesse momento, orar pelos aniversariantes da semana. Quem aniversariou essa semana, por favor, venha aqui na frente, para que nós possamos orar. Aniversário de casamento, alguém? Por favor, venha aqui na frente.
que estaremos orando pela sua vida. Em a Suelen, a Delson, aniversário de casamento Isaías e Rose. Esse mês, glória a Deus! Camila e Oséias, aniversário de casamento. O Ellen, glória a Deus, Nil. Simone e Carlos, que bênção! Essa semana foi bem florido, né? O grupo também me dando os parabéns, foi bem movimentado. Então vamos orar, queria que você estendesse aqui a sua... Alguém chega mais para cá, por favor? Para que vocês saiam na foto. Mais. Então vamos orar, por favor, que vocês estendam aqui as mãos, vamos aqui abençoar esses amados irmãos. Pai, queremos te agradecer pela vida dos nossos irmãos que estão aqui, aqueles que completaram mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor continue abençoando, fortalecendo, que a sua vontade possa prevalecer na vida de cada um. Que não te falte, Senhor, a sua presença, isso é o mais importante, ó Pai, de estar conectados contigo, ouvindo a sua voz e seguindo, ó Pai, os seus mandamentos. Também quero te agradecer pelos aniversários de casamento. Obrigada, Senhor, porque temos casais que celebram essa data, Pai. Que a chama desse amor possa se renovar a cada manhã. Ó Deus, continue abençoando, Pai, esses casais também que estão aqui. Ó Deus, dando a eles muitos e muitos anos de matrimônio. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Uma salva de palmas pela vida dos amados irmãos aqui. Parabéns mais uma vez. Vamos agora para o momento do ofertório, nosso dízimos e ofertas. Eu queria convidar aqui o pastor Marcelo, que estará conduzindo. Amém? Bom dia, queridos, a graça e a paz de Cristo Jesus. Amém? Amém. Uma manhã abençoada, onde nosso Deus se encontra e tem sido também adorado pelo povo que Ele escolheu para ser sua propriedade exclusiva. Amém? Glória a Deus por isso. Glória a Deus pela sua vida. Queridos, eu não estarei aqui usando nenhuma referência bíblica, até porque concluiremos hoje a nossa série de mensagens sobre a mordomia e falaremos daqui a pouco, daqui a alguns minutos, sobre a mordomia das finanças e dos bens que são confiados a nós. Então eu quero convidar você com muita alegria a entregar o seu dízimo ao Senhor, entregar a sua oferta ao Senhor, fazendo assim com muita alegria, porque Deus ama aquele que dá com alegria, amém? Não por necessidade. Deus não trabalha por barganha, eu vou dar para eu receber, embora recebemos quando damos, porque o Senhor, Ele deseja, Ele ama abençoar. Então nós queremos dar esta oportunidade de você cultuar a Deus com o seu dízimo e com a sua oferta, amém? Não é por constrangimento, acho que eu tenho que dar porque todos estão olhando, né? Todos estão aqui contribuindo também. Não, você deve dar segundo o que propôs o seu coração, amém? É o que a palavra nos ensina. Então este é o momento de você também dar o teu culto, a tua adoração ao Senhor com os seus dízimos e ofertas. O salmista diz no Salmo 103: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, ou tudo que eu tenho, bendiga ao Senhor, louve o seu nome, amém? Então, os dízimos, as ofertas, a nossa finança, também deve bendizer ao nome do Senhor, e eu estou te dando a oportunidade para você fazer deste momento do ofertório um momento de adoração, de culto, de glorificação ao Senhor, bendizendo o nome dEle com as suas finanças, amém? Se você já pegou aí o envelope, se você já colocou a sua oferta, se você já preencheu, ou se você deseja fazer isso por intermédio de uma transferência bancária, de um Pix, estão aqui os dados da conta bancária da igreja, amém? E você pode fazer neste momento, que é o meio também de nós hoje entregarmos a nossa contribuição ou entregarmos os nossos dízimos. Porém, eu peço uma coisa a mais a vocês, que por gentileza vocês fiquem de pé, amém? Nós costumamos aqui, quando estamos ofertando, nós costumamos então ficar de pé, porque também estamos oferecendo a Ele
um culto, uma adoração, um louvor no momento do ofertando. Então, se você pode ficar de pé, eu te convido, até porque você vai ficar no mínimo aí uns 50 minutos depois sentado, para que você possa ouvir a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer. Pai, muito obrigado pela vida da tua igreja, que tem entendido, tem compreendido, Pai, e com muita alegria tem ofertado ao Senhor, reconhecendo que o Senhor é o dono de tudo, de todas as coisas, e que o Senhor tem nos confiado, meu Pai, as finanças, os bens, como mordomos, para que possamos administrar fielmente. Pai, eu te louvo pela vida daqueles que durante a semana já ofertaram, não estão aqui agora ofertando, mas, meu Pai, também quero orar por eles. Aqueles que já dizimaram, meu Pai, no decorrer da semana, ó Pai, e aqueles também que neste momento estão dizimando e ofertando. Senhor, Tu conheces o coração de cada um, Tu sabes a alegria, Deus, Tu sabes, meu Pai, o quanto, ó Deus, cada um aqui é voluntário em ofertar, Senhor, e neste momento nós queremos orar, Pai, também por aqueles que por algum motivo, Senhor, não tem hoje para ofertar. Tu também sabes, ó Deus, meu Pai, mas tem ofertado a sua própria vida, tem ofertado o seu coração e tem falado com o Senhor. Pai, embora eu esteja aqui ofertando o meu coração, a minha vida, também quero ofertar financeiramente. Então dê condição ao teu filho que tem orado e tem pedido, Senhor, ó Pai, esta oportunidade para ofertar. Sei que o Senhor há de abençoar ainda mais, sei que o Senhor há de suprir as necessidades, sei que o Senhor há de abrir portas, meu Pai, e a janela dos céus, ó Pai, como está escrito na Tua palavra, para mostrar-se mais uma vez, Pai, fiel ao Teu povo. Por isso eu oro e te agradeço nesta noite, todo dia, nesta manhã, todo dia, amém? Amém! Que Deus abençoe, fique de pé ainda, nós vamos louvar o Senhor. Maíra. Glória a Deus, graça e paz, igreja. Amém. Esse louvor é para a gente declarar que ainda que você esteja no deserto, assim como o Senhor Jesus foi tentado lá no deserto, se nós permanecermos firmes no Senhor, se o nosso alvo for Cristo, nós sairemos fortalecidos no deserto, amém? Amém. Glória. Para provar que no deserto Tu estás.
Quantos têm sido cuidados pelo Senhor? Amém. Agora uma outra pergunta. Quantos têm se sentido mimados pelo Senhor? Glória a Deus por isso. É isso aí, nós não merecemos, mas Ele tem cuidado de nós de uma forma tão especial. Porque se Ele cuidasse, irmãos, da forma que nós merecemos, Senhor, obrigado, porque o Senhor faz além do que nós pedimos e pensamos. O Senhor é poderoso. Amém? Queridos, sem perdermos mais tempo, nós vamos então fechar hoje a série de mensagem que temos falado desde o primeiro domingo do mês de agosto sobre a mordomia cristã. Falamos sobre o que é a mordomia no primeiro domingo, explicamos, trouxemos exemplos, quem é o Senhor, quem são os servos, o que nós administramos como mordomos. Nós aprendemos que nós prestaremos contas de tudo a Deus, de tudo que Ele tem confiado a nós, tudo que Ele tem nos dado. Lá no dia do juízo final prestaremos contas a Ele. Amém? E infelizmente, a parábola que nós lemos em Mateus capítulo 25 mostra que alguns, ao prestarem contas de tudo que receberam do Senhor, prestarão com alegria, ouvirão do Senhor: servo bom, servo fiel, foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Mas haverá também aquele que diante do Senhor, na prestação de conta, vai chegar até a Ele com desculpas, como foi aquele servo que recebeu um talento e falou: Senhor, como assim? Não imaginava que o Senhor iria colher aonde espalhou. E aí o Senhor disse para aquele servo que ele era infiel. É a realidade, irmãos. Naquele grande dia, na prestação de contas com o Senhor, todos nós chegaremos diante dele e vamos prestar contas de toda a mordomia que ele tem nos confiado. Bom, falamos isso no primeiro domingo. No segundo domingo falamos sobre a mordomia do corpo. Que bênção! Falamos da mordomia do corpo. Foi ou não foi? Falamos qual o mau uso que nós muitas das vezes fazemos do nosso corpo, o que comemos, o que não comemos. Mas também falamos do bom uso, de que maneira podemos usar o nosso corpo, administrar o nosso corpo, porque o nosso corpo não é nosso, o nosso corpo é dele. Ele criou este corpo. E devemos nos santificar no espírito, na alma e no corpo. E quando eu falava sobre a mordomia do corpo, eu dizia à igreja que às vezes a gente se preocupa muito com o espiritual, a gente se preocupa muito em santificação do espírito, mas esquecemos que a santificação tem que ser no espírito, na alma e no corpo. Então devemos cuidar do corpo, porque esse corpo pertence ao Senhor. Paulo fala que o corpo é propriedade do Senhor, templo do Senhor, lugar de habitação, onde Ele habita e se manifesta por intermédio do nosso corpo. Nós falamos sobre isso. Falamos então no terceiro domingo sobre a mordomia do tempo. Que Deus é atemporal, o tempo de Deus é diferente do nosso tempo. O tempo de Deus é o Kairos, o nosso é Cronos. Deus, Ele está na eternidade. Amém? E o tempo do homem, enquanto aqui viver, ele é um tempo curto, porque Jó disse isso, Davi disse isso também,
Tiago também falou que nós somos aqui como uma planta, uma flor, cresce, fica bonito, depois murcha e vai-se embora. É muito pouco os dias de vida que passamos aqui. Davi falou que nós temos com prazo de validade. Não é isso? Falamos sobre tudo isso aqui. E no final da mensagem, como mordomos do tempo, precisamos remir o tempo, administrar o tempo e conduzir o tempo com muita sabedoria, fazendo aquilo, principalmente, que vai durar por toda a eternidade. Resumindo um pouco. Semana passada começamos então a falar sobre a mordomia de bens e das finanças. Então nós trouxemos aqui que Deus é dono de tudo, de todas as coisas. Deus é dono do ouro, da prata, da terra, dos animais. Tudo isso pertence ao Senhor. Às vezes, os bens que estão no nosso nome, ou Deus permitiu que nós colocássemos ali o nosso nome, o RGI da sua casa, o veículo que você tem, está lá escrito o seu nome, mas na verdade pertence a Deus. Está o seu nome porque você é o administrador. Eu e você administramos os bens que recebemos, mas tudo pertence ao Senhor. E nós falamos sobre isso semana passada. E depois falamos como é que nós fazemos mau uso da mordomia dos bens e do dinheiro. A primeira coisa que eu falei nós fazemos mau uso dessa mordomia das finanças e dos bens quando nós temos amor ao dinheiro. O dinheiro não é pecado, irmãos. Mas Timóteo recebeu uma recomendação de Paulo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nós trouxemos aqui como é que este amor ao dinheiro se manifesta. Falamos de ganância, falamos de cobiça, falamos que gastamos dinheiro naquilo que não é pão, jogos de azar. E o mais falado hoje, o mais divulgado hoje, não é nem mais a Mega Sena, a Telecena, mas são as casas de apostas. E que muita gente acha que isso é muito legal, tranquilo, é regularizado, pastor, está tudo regularizado, não tem problema algum. E pessoas fazendo aposta no jogador A, que vai fazer gol, que vai receber cartão amarelo, que vai jogar, se vai ser escalado, se não vai, se vai fazer 1 ou 2, 3 gols, mais ponto, menos ponto, e ganhei tanto valor porque eu apostei X. E se você fizer a primeira aposta, se você acertar, você ganha. Resumindo, injetando isso. E eu trouxe biblicamente quais são os prejuízos quando nós temos o amor ao dinheiro. Isso também significa amor ao dinheiro, porque torna a pessoa dependente daquilo ali, viciada, e o vício tira a pessoa da sua lucidez. Daqui a pouco o dinheiro que você administra, que é de Deus, mas você administra, ou nós administramos, que deveria suprir as necessidades básicas da nossa família, da nossa saúde, da nossa vida, e tantas outras que vamos falar daqui a pouco. Esse dinheiro agora está sendo destinado a um lugar ou para um meio que não vai trazer nenhum benefício, porque uma vez você pode ganhar, mas nem sempre você pode ganhar, você se tornar uma pessoa muito dependente daquilo e viciada, como a gente sabe que jogos desse tipo viciam. Nós trouxemos aqui diversas experiências bíblicas, eu não quero voltar, que são muitas, e eu trouxe exemplos de pessoas que ficaram então amantes do dinheiro, dos bens, da riqueza. Não é pecado, mas ficaram amantes, foram seduzidas. O primeiro exemplo que eu trouxe foi Geazi. Uma vez que o profeta Natã, Naamã, na verdade, o chefe do exército da cidade, Naamã, ele com a lepra, você conhece a história, foi até o homem de Deus, o profeta Samuel, e o profeta Samuel então disse para o que ele deveria fazer para que ele pudesse receber então aquela cura. Ele foi curado, ele quis dar uma recompensa ao profeta. Naamã quis dar uma recompensa ao profeta. E o profeta falou: não preciso de recompensa. O que eu fiz aqui foi porque Deus mandou fazer, e por graça e misericórdia não quero recompensa. Só que Geazi, o moço de Eliseu, ficou olhando para aquilo, e quando Eliseu virou as costas, Naamã começou a ir embora com seus soldados, ele correu atrás e pediu aquela riqueza que seria para o seu senhor. E quando o profeta perguntou para Geazi, onde ele havia ido, para o lugar que ele tinha caminhado naquele período que ele sumiu, ele mentiu.
Por conta disso, ele passou então a ser uma pessoa que recebeu uma consequência e ficou leproso. Nós percebemos que Judas, por amor às 30 moedas de prata, negou a Jesus. Nós falamos também aqui de Ananias e Safira, que colocaram no coração e venderam a propriedade e entregar tudo aos pés dos apóstolos para que eles pudessem administrar, mas por um momento Satanás tomou o coração deles e eles então retiveram ali uma parte da oferta que haviam colocado no coração de entregar e pensando em entregar a outra parte. Deus então dá o discernimento ao apóstolo Pedro e diz para ele: por que permitiste que Satanás roubasse teu coração, sujasse seu coração? E a Bíblia nos mostra então que eles foram fulminados. Amor ao dinheiro. Poderíamos falar aqui de tantas outras referências bíblicas, mas foram essas que nós citamos. Falamos então quando é que fazemos o mau uso da mordomia, das finanças e dos bens. Segundo ponto, quando nós gastamos além do nosso salário. Falei aqui que somos muitas das vezes seduzidos por aquilo que a gente vê, o nosso coração acelera e a gente então acaba consumindo sem necessidade. Trouxemos um texto aqui de Eclesiastes capítulo 2, 10 e 11, o exemplo de Salomão. Depois ele viu que tudo era vaidade. E eu quero então dar continuidade a essa mensagem hoje. Fazemos bom uso da nossa mordomia quando não cuidamos com excelência dos bens que Deus coloca em nossas mãos. A casa é um bem que Deus nos dá. E quando não fazemos a manutenção devida, e a manutenção, quando nós falamos de manutenção, na verdade, ela pode ser uma manutenção corretiva ou preventiva. Amém? A corretiva é quando a gente vê que a descarga está vazando, tem alguma infiltração na casa, a torneira está lá pingando, precisa trocar o castelo, precisa saber o que está acontecendo, aquela luz está queimada. A gente até coloca um período de tempo para a gente poder resolver aquilo de uma vez por todas, sim ou não? Mas quando nós negligenciamos, ignoramos e deixamos de lado, nós não estamos administrando bem esse bem que Deus nos deu. Nós até falamos, essa casa é de Deus, Deus me deu esta casa. Ô glória, chama até o pastor para fazer uma proteção de graça. Eu vou, irmão, com maior alegria. Se tem uma coisa que eu gosto de ser convidado, é para celebrar vitória. Se você comprou um bem, se você foi promovido lá no seu emprego, está abrindo uma empresa, me chama, eu vou lá, vou celebrar o Senhor com você, porque é bênção de Deus, é um bem que Deus está te dando, é um negócio que Deus está dando para você administrar. Então a gente fala que é de Deus, mas muitas das vezes a gente não administra esse bem com fidelidade. Então a gente precisa entender que existe a correção, a manutenção corretiva, e existe aquela preventiva. É quando a gente se previne, a gente se antecipa a uma situação que a gente está percebendo que vai dar ruim. Certo? É difícil a gente se prevenir, ou trabalhar com prevenção. A gente, ignora tanta coisa que algumas delas, não vou generalizar, algumas delas dão sinais. Vai ficar ruim, vai dar problema, hein? Já está aqui, olha como é que está essa situação. Aí, ao invés de a gente se mexer para evitar uma situação pior, a gente fica esperando até depois dar um problema danado, a gente não está prevenido financeiramente, não era aquele momento, a descarga que estava ruim, o vaso de vez em quando entupia, de vez em quando ficava normal, aí entope logo no dia que a visita está lá. Aquele dia que está tendo o curso Comunicação Sexo e Dinheiro lá na sua casa. Aí a pessoa foi no banheiro, acabou. Eu acho que eu bem mole lá no banheiro. Na verdade, o problema foi da pessoa. Usou uma vez só o banheiro, que na verdade estava. Algumas coisas dão sinais, sim ou não? E a gente precisa entender que nós negligenciamos quando não colocamos esse plano em prática, da prevenção, corrigindo ou prevenindo alguma situação que está fora da normalidade. E eu coloquei aqui, e trouxe um exemplo meu, eu estou falando de casa, estou falando de bens, nós não administramos bem a mordomia do bem quando nós negligenciamos a manutenção. Eu coloquei um exemplo aqui,
O carro também é um bem, que muitas das vezes a gente precisa, né, cuidar muito bem do carro. Eu coloquei aqui um exemplo meu. Eu tive algumas combis, né, acho que 5 ou 6 combis, mas teve uma que ficou numa situação bem precária. Me apertei de um lado, me apertei do outro, para poder comprar um apartamento, e fiquei zero. Aí ficou a Kombi lá, Kombi de trabalho, mas ela está numa situação bem precária. Aí tem uma vez que o nosso chegou para mim, e a Kombi passava em frente à igreja para pastorear, umas 20, 25 vezes por dia. Ela chegou para mim, já tanto falando, meu filho, essa Kombi tem não jeito nessa coisa, essa Kombi é assim, essa Kombi é assada, minha filha, e pô, negócio esquisito aqui. Ela chegou para mim e falou assim, engraçado, né? Como é bênção, ela traz retorno para nós, mas aí, a gente fala que é de Deus, Deus deu para a gente. Ela falou para mim, você tem que tomar uma vergonha nessa cara, você dá um jeito nessa não, tem que dar um jeito. Aí eu parei, eu falei, é verdade. É um bem. Estou aqui prestando serviço para a comunidade, subindo e descendo, preciso resolver esse problema. Preciso ser um bom mordomo, Deus me deu. Aí quando eu estava preparando essa mensagem aqui, isso me veio à mente, e eu peguei uma frase de um filósofo chamado Mário Cortella, que ele fala assim, faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto pode fazer melhor ainda. Aí naquela condição da Kombi eu falei, é verdade, ela tá... Eu não posso fazer tudo, mas eu posso fazer alguma coisa que ela possa sair dessa situação que ela se encontra. Parei a Kombi na oficina, irmão. Falei para o lanterneiro, meu irmão, começa a tirar esse podre aqui, tira aquele amassado ali, aqui você bota uma tinta para enganar, porque eu estou duro. Quanto é que você vai poder cobrar? Ele, pô, Marcelo, de boa, eu vou cobrar isso para você. Eu falei, beleza, dá uma rebada aí, que daqui a 3 meses só que eu posso me endividar. Um compromisso aí, mas dá um jeito, melhor é isso que está feio. E a Glória falou assim, você não tem vergonha nessa Kombi parar em frente à igreja em Bissara? E as pessoas saindo lá da Kombi, falando pra caramba, olhar pra cá, vem você pregando. Eu falei, é verdade. Tem um jeito na Kombi, irmão. Peguei o que, apertei daqui, apertei dali, falei, a Kombi ficou bonita, recebi até elogio. Eita, Kombi nova no ponto. Falei, não é nova não, mas vai chegar uma nova daqui a uns 3 meses, 4 meses, vai chegar uma novinha aí. Para a glória e honra do Senhor Jesus. Fazemos mau uso desta mordomia do bem, quando não cuidamos da forma devida. Precisamos cuidar, o mínimo que for, melhore, faça alguma coisa, mas cuide daquilo que Deus tem colocado na sua mão, a sua casa, o seu carro, a sua empresa, ou seja, você está identificando aquilo que Deus te deu e você administra, e como mordomos precisamos administrar fielmente, não fazemos mau uso quando não cuidamos da forma devida, ou no máximo daquilo que podemos no momento, daquilo que vivemos. 4º ponto, fazemos mau uso dessa mordomia da finança, mordomia dos bens, quando negligenciamos nossos dízimos e ofertas. Malaquias 3, versículo 8 e 9. Eu estou falando de negligência dos nossos dízimos e ofertas, é quando nós não damos, é quando nós não contribuímos, porque o dinheiro que temos, Deus deu, amém? E Ele deu também para que nós possamos contribuir na obra dele. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, mas estou falando do mau uso primeiro. Quando nós negligenciamos, coloca por favor, roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais e dizeis, em que te roubamos nos dízimos e nas ofertas? Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Aquele povo estava fazendo mau uso, por quê? Porque não estava entregando o dízimo à casa do Senhor. Se eu pegasse aqui o texto do nosso profeta Ageu, ele fala que o povo que havia saído do cativeiro estava agora empenhado em construir suas casas e não na restauração do templo. A Bíblia nos fala que o dinheiro deles é como se tivesse um saquetel furado. Por quê? Porque a ideia deles saírem lá da Babilônia era que eles pudessem reconstruir Jerusalém para que lá voltasse a ser um lugar de adoração. Mas ao invés de eles fazerem isso primeiramente, depois cuidarem das suas casas, eles estavam invertendo as coisas.
E Deus então, por intermédio do profeta, traz uma palavra de exortação, porque estavam fazendo mau uso dos recursos que Deus havia designado para aquele povo. Não que o dinheiro só serve para dar dízimo e oferta, mas também serve para que possamos trazer os dízimos, as ofertas na casa do Senhor. Estou falando de negligência, daqueles que não dão. Mas também quero falar aqui, ainda dentro desse ponto, quando nós somos infiéis. Infiel é diferente do negligente. O infiel é aquele que dá de vez em quando. É que dá quando pode. É que dá quando o pastor, alguém está ministrando aqui, lembra, acho que hoje eu vou dar, porque a palavra foi tão boa. Falou, eu vou dar. Mas parece que quando a palavra não é diretamente, ou a palavra não é bem explicada, a gente tem dificuldade de se mover para dar. Nós não podemos ser movidos por uma mensagem para poder ofertar e dizimar. Precisamos agir com fidelidade em entregar, porque entendemos que somos mordomos e as finanças que temos em nossas mãos também servem para o contribuir e ajudar na obra do Senhor. E eu quero ler um texto com vocês dos infiéis. Os infiéis são aqueles que entregam esporadicamente, entregam pela metade, não são fiéis, entregando integralmente, ou quando entregam apenas quando lembram. Eu quero ler um texto de Malaquias, capítulo 1. Eu peço um pouco de paciência, porque a gente vai ler aqui, parece que são 8 versículos. Malaquias, capítulo 1, versículo 6 ao 14. Por favor. O filho honra o pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos a vós, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome, e vós dizeis: em que nós temos desprezado o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e dizeis: em que te havemos profanado? Nisto que dizeis, a mesa do Senhor é desprezível. Aquele povo desprezava a mesa quando entregava um pão impuro. Versículo 8. Porque quando ofereceis animal cego para o sacrifício, isso não é mal? E quando ofereceis o coxo ao enfermo, isso não é mal? Ou seja, eles até ofertavam, eles até levavam um sacrifício, mas não eram fielmente, não agiam com fidelidade. Eles entregavam por descargo de consciência, mas não eram conforme estava estabelecido na lei. O primeiro animal, não manco, sem defeito. Eram pessoas infiéis, até entregavam, mas eram infiéis, do jeito que entendiam, do jeito que queriam. E Deus estava dizendo que isto era mal. Amém? Vamos lá, versículo ainda. Ora, apresenta-o ao teu governador, porventura terá ele agrado em ti? Está falando ali de uma autoridade civil, uma autoridade local. Entrega ele desta forma para ver se ele vai se agradar? Ou aceitará ele a tua pessoa? Diz o Senhor dos exércitos. Agora, pois, eu suplico, pede a Deus que ele seja misericordioso conosco. Isto veio das vossas mãos. Aceitará ele a vossa pessoa? Uma vez que nós entregamos a nossa oferta, também estamos entregando a nossa vida, a nossa pessoa. Estamos dizendo quem nós somos, se somos infiéis ou não. Diz o Senhor dos exércitos: quem há também entre vós que fecha as portas por nada, e não acenda em vão um fogo no meu altar? Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos exércitos, nem aceitarei a oferta da vossa mão. Eles entregavam, mas Deus não recebia. O infiel, ele até entrega metade, entrega quando dá, entrega de vez em quando, e Deus não recebe, porque Deus não está de olho na sua contribuição. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco, quando eu vou falar do bom uso das nossas finanças. Deus está de olho no seu coração, se há honra, se há fidelidade,
se há reverência, porque Deus não precisa de dinheiro, irmão. Eu vou falar daqui a pouco, mas aqui ainda. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre os gentios o meu nome, e em todo lugar se oferecerá ao meu nome incenso, e uma oferta pura, porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês estão sendo infiéis aqui, mas em todos os outros lugares tem pessoas que me honram de verdade. Irmãos, ele está falando até os gentios. Até gente que não é convertido a Deus, que não confessa Jesus como Senhor e Salvador, tem gente que tem esse princípio: eu vou dar dízimo. Eu conheço gente que não é evangélico, mas dá dízimo. Você também deve conhecer a meia dúzia. Porque o meu nome é grande entre os gentios, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós o profanais quando dizeis: a mesa do Senhor é impura, e o seu produto, isto é, a sua comida é desprezível. E dizeis ainda: eis que canseira, eis aqui, que canseira, e o lançaste ao desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos: vós ofereceis o que foi roubado, e o coxo e o enfermo, assim trazei a oferta. Então, o que eles roubavam, o que era enfermo, o que era imundo, ou seja, eles agiam por desencargo de consciência apenas, mas não conforme estava sendo orientado a maneira correta de ofertar, ou de entregar. Para eu fechar aqui: assim trazeis a oferta, aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Versículo 14 para a gente fechar: pois seja maldito o enganador que, tendo macho no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o que tem nada. Você tem para dar. Deus fala para o povo: porque eu dei. É Deus que dá, irmão. Se ou não, nós temos falado aqui o mês todo passado como que é Deus que dá. Deus é o dono da prata. Tudo que temos vem dele. Aí quando a gente vai dar, a gente, né, o ímpio, a gente está ali igual aquele povo: promete e oferece ao Senhor que tem mácula, porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. Meu nome é terrível entre os gentios. Fazemos mau uso nesse ponto das nossas finanças, dos nossos bens, quando negligenciamos o dízimo, não damos, ou quando damos, porém, com infidelidade. Eu já expliquei. Quinto ponto: fazemos mau uso dessa mordomia quando não administramos com sabedoria as finanças que chegam em nossas mãos. Quando somos irresponsáveis, não administramos fielmente, é mau uso. Gasta sem saber se pode arcar no final do mês. A gente faz isso muitas das vezes, isso é mau uso das finanças. Quando é que fazemos bom uso dessa mordomia? Já vou passar para o ponto bom desta mensagem. Amém? Você já me conhece, não vou terminar com notícia, né? Com uma palavra assim, sabe? Preciso terminar falando das coisas boas. Vamos cear daqui a pouco, né, Renata? Né, Tiagão? Vamos cear com alegria. Amém? Já podemos rever aqui aquilo que estamos falhando, administrando mal, né? E precisamos retomar isso e fazer de forma correta. Quando é que fazemos bom uso dessa mordomia, que é a mordomia das finanças do bem? Quando honramos ao Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Provérbios capítulo 3, versículo 9, eu quero explicar um pouquinho esse versículo. Honra o Senhor, Provérbios 3, versículo 9, honra o Senhor com os teus bens. Vamos lá? E com a primeira parte de todos os teus ganhos. Deixa só no versículo 9. No versículo 10, se eu esquecer, fala, pastor, faltou 10. Eu vou falar daqui a pouco. Honrar é o mesmo de distinguir, fazer diferente. Eu trouxe aqui um exemplo que eu quero aplicar aqui para nós, para que todos entendam, até a criancinha de colo. Peraí, tem criancinha aqui? Tem alguém gestante aqui? Tem uns gêmeos ali. Glória a Deus, eles vão entender o que eu vou falar aqui. Por isso que eu vou trazer esse exemplo. Honrar é distinguir, é diferenciar. Por exemplo, quando você faz uma festa, seja ela de aniversário, seja porque você quer comemorar
uma conquista, você chama quem? Convida quem? As pessoas que você ama. As pessoas que você entende que fizeram parte daquele momento. E aí então, você está celebrando. Todas aquelas pessoas que estão ali são importantes na sua vida, sim ou não? Sim. São, você convidou porque são importantes. Momento de celebração da sua vida, você convida as pessoas importantes. Venham, vamos celebrar. Todos são importantes. Mas num dado momento, você pega a palavra e você começa a falar o porquê daquela ocasião, o porquê daquela reunião. Embora todos foram chamados e sabendo o que estava acontecendo. Mas aí, em dado momento, você começa a falar, eu quero agradecer e honrar o fulano de tal. Porque foi bênção na minha vida. Porque me aconselhou, porque me ajudou, porque orou por mim, porque me compreendeu. Foi muito importante. Todos que estão ali, convidados, são pessoas que você considera. Mas algumas você quer honrar naquele momento. Distinguir. Agir diferente naquele momento. Quando é aniversário, então, tem aquela brincadeira de quem é o primeiro pedaço do bolo. Vamos ver aquela coisa toda e tal. Todos são importantes. Papai, mamãe, vovó, vovô, titia, um amiguinho da faculdade, do colégio, da creche, todo mundo é importante. Alguns nós temos mais afinidade, mas no momento do bolo não é quem é predileto. É quem você quer honrar. Dizer, opa, eu quero te honrar. Aí antes de você dar o primeiro pedaço para a pessoa, você fala, mas quem deve ser? Quem não é tão próximo no dia a dia, mas quem deve ser? Aí os mais próximos já sabem, é fulano de tal. Você erra, né? A gente chuta assim, pensei, fosse fulano, mas não é ciclano. Aí a pessoa vai e fala, eu quero honrar, quero distinguir. Com essa pessoa eu quero fazer diferente. Toma aqui o primeiro pedaço do bolo, é para você, fulano de tal. Isso é honra. Quando o sábio diz que devemos honrar ao Senhor com os nossos bens e com a primeira parte de todos os nossos ganhos, dízimos e ofertas, ou dízimo, que é a 10ª parte do que nós ganhamos, nós estamos declarando para Deus que nós o honramos com tudo aquilo que Ele tem dado nas nossas mãos. Amém. Glória a Deus. Embora Deus não exige de nós, Deus não precisa que nós o honremos. E isso a gente precisa deixar bem claro. Deus fica exigindo honra, Deus quer que a gente honre. Deus não precisa, Ele é tão grande, a gente consegue dimensionar Deus, irmãos, entender Deus na sua plenitude. Ele não precisa de honra. Mas então, pastor, por que a gente precisa honrar o Senhor desta maneira? Eu preciso dizer que Deus ele não está interessado no nosso dinheiro, mas que manifestemos o quanto Ele é importante na nossa vida. Por exemplo, Deus não está interessado nas nossas ofertas, mas na nossa atitude de honrá-lo e de entregar a Ele aquilo que entendemos que demonstramos que é honra a Ele. Por exemplo, quando Ele pede a Abraão seu filho Isaque, Deus tinha intenção que Isaque fosse imolado pelo seu pai Abraão? Não, mas Deus chamou para quê? Deus pediu para quê? Para que pudesse permitir a Abraão mostrar a fidelidade, e mesmo não entendendo muita coisa, ele cumpre tudo conforme Deus pediu. E quando Deus olhou assim, Abraão chancela de aprovação. Eu não quero o filho dele, eu quero o quê? Honra. Eu quero obediência. Toma aqui o cordeiro para morrer no lugar do menino. Acabou, Abraão. Porque a promessa que Deus faz, ela vai se evidenciando também de acordo com a nossa atitude. A promessa foi feita no capítulo 12, que ele seria pai de uma grande nação. Os que abençoassem Abraão seriam abençoados, os que amaldiçoassem Abraão seriam amaldiçoados. Mas aos poucos Deus vai se revelando e provando o coração de Abraão. Uma das vezes que Deus provou foi esta.
Eu não quero seu filho, eu quero saber se você continua crendo na promessa que eu fiz lá atrás. E eu estou vendo que você continua, Abraão. Está aqui o cordeiro, não mata o menino. Que coisa é essa, matar o menino? Não vai matar o menino. Um outro exemplo que eu quero mostrar para vocês, que Deus ele não está preocupado com a quantidade de dinheiro que a gente dá, dos bens, né? Deus não está preocupado, já disse que ele é dono do ouro e da prata. Deus disse não, a palavra diz. É quando a gente olha para Ananias e Safira, que eu já mencionei aqui anteriormente, eles estavam levando dinheiro, embora retendo uma parte, eles estavam levando dinheiro para ofertar e colocar os pés dos apóstolos. E era um dinheiro considerável, dinheiro de propriedade, só que Deus rejeita aquela oferta. Por quê? Porque Deus não está preocupado com a quantidade. Isso é muito, isso é pouco. Deus não está preocupado com isso. Beleza? Deus está preocupado com o coração. Ele viu que o coração de Ananias e Safira não havia fidelidade, não havia interesse, não havia ali o desejo de honra. Já havia sido tomado pela ganância. Deus falou assim: esse dinheiro eu não quero. Eu não quero dinheiro, Deus não precisa de dinheiro. Deus quer ver em nós fidelidade e integridade diante dele. Amém. Deus quer ver honra. Deus quer ver honra. Volto a dizer que a honra não está na oferta, no dízimo em si, mas no anseio de nós expressarmos o amor que temos a Deus. Pastor, por que devemos honrar ao Senhor? E uma forma de honrar ao Senhor com os dízimos, com ofertas, com os nossos bens. Deixa eu mostrar um princípio que o profeta nos ensina. Em 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel capítulo 2, o versículo 30, eu poderia ficar só com a parte B, que é a parte que eu quero trazer para os irmãos, mas vamos ler todo ele, porque eu quero mostrar para vocês o porquê que devemos honrar ao Senhor. E uma forma de honrarmos é entregarmos a Ele a nossa primícia, entregarmos a Ele as ofertas, sermos liberais. Embora Deus não esteja preocupado com o nosso dinheiro e nem precisa do nosso dinheiro, Ele está preocupado com a nossa honra. Presta atenção, porque o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha falado eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam diante de mim perpetuamente. Porém agora diz o Senhor: longe de mim tal coisa, porque os que me honram, honrarei. Porém, os que me desprezam serão desprezados. Sabe por que o ofertar, o entregar ao Senhor a nossa primícia, Ele espera como sinal de honra? Porque Ele quer nos honrar também. Só isso. Não é porque Ele precisa do dinheiro, não é porque Ele precisa do ouro. Não, Deus está mostrando que uma forma dele nos honrar é quando nós o honramos também. Os que me honrarem, eu honrarei. E os que me amaldiçoarem, serão amaldiçoados. E é esse princípio que nós precisamos entender, queridos. Quando é que nós honramos ao Senhor com as nossas finanças e com os nossos bens? De maneira que Ele possa nos honrar. Agora sim, eu quero no versículo 10 de Provérbios 3. Isso aí, Provérbios capítulo 3, versículo 10. O versículo 9 diz que devemos honrar o Senhor com os nossos bens e com a primeira parte da nossa primícia, não é isso? Então diz que devemos honrar. E uma vez que o honramos, olha o que diz o versículo 7. E se encherão os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Uma vez que honramos a Ele, Ele também se volta para que possa nos honrar. Simples assim, irmãos, está aqui, tranquilo, objetivo, claro, sem termos que interpretar, fazer exegese, hermenêutica, nada, está aqui. Está aqui. Malaquias 3, versículo 10 ao 12, porque eu li o 8 e o 9, né? Quando fazemos mau uso, não é isso? Quando não damos é porque estamos roubando ao Senhor. Foi o que ele disse para o profeta Malaquias. Mas o versículo 10 e 12
Trazei todos os dízimos da casa do Senhor, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazer prova de mim, nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós, por causa de vocês, me honrarem, serem fiéis, por causa de vocês entenderem o princípio de honra. Não fica pedindo oração forte quando se trata de dinheiro. Repreender o devorador se repreende honrando ao Senhor com as nossas finanças e não orando. Não adianta orar se a gente negligencia. Está aqui. Por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Vocês já me honraram? Já entenderam que eu estou em primeiro lugar? Não preciso do dinheiro, mas a atitude de vocês foi de honra. Não faltará sobre vocês honra. Não faltará sobre vocês as bênçãos materiais. Eu acho que a gente poderia ficar mais animado com essa palavra. Aleluia. Porque se a gente é fiel, se a gente tem sido fiel, se a gente está honrando ao Senhor, tem que haver celebração, sim ou não? Sim. É quando a gente recebe aquela palavra assim, que a gente, opa, acertei a questão. Glória! Acertei mais uma? A gente não fica feliz? Aleluia! Eu estou com tanta felicidade aqui nos irmãos. Eu estou preocupado. Como é que fazemos bom uso dessa mordomia, que é das finanças do bem, ou dos bens? Quando administramos os 90% com responsabilidade. Ah, pastor, 10% já dei ao meu Senhor, alegria, fechado, dever cumprido, bênção. Os 90%? Não. Fazer bom uso dessa mordomia de finanças é administrar com responsabilidade 90%, porque os 90% ali pertencem ao Senhor. Tudo é dele. 10 você entregou para a obra. 90 ficou com você para administrar, mas o dono continua sendo ele. Jesus, eu pensei que o 90 ela viu. Eu já até ouvi gente falar, 10, Deus pediu só 10, deixou a maior parte contigo. Já ouviu falar isso? Deus pediu só 10, 90, você olha como é que Deus é poderoso. Não, tudo é dele. Os 90 precisam ser bem administrados. Eu estava preparando essa mensagem de Jesus. Cortou aqui, irmão. Precisamos administrar os 90 com muita responsabilidade. Podemos e devemos aprender a administrar. Qual é a receita? O que tem entrado mensalmente? Quais são as despesas? Precisamos nos limitar dentro da nossa realidade. Cada um tem uma realidade. Podemos traçar metas para alcançar patamares maiores, mas sem fazermos loucura e ficarmos refém das dívidas. Irmãos, hoje tem palestra, tem curso na internet, no YouTube. Nas igrejas tem falado sobre finanças, como administrar. Tem aplicativo que você coloca aqui, ó. Eu tenho um aplicativo aqui no meu celular. Quanto eu ganho no mês? Tem as despesas fixas, tem as despesas variáveis, né, irmão Wallace? Tesoureiro. Estou aprendendo um pouco com ele. Ele é aí, formado em administração e também formado em, não é contabilidade não, ciências contábeis. Calma aí, né? Uma vez que eu cheguei para o Rio, falei, meu irmão, ele é cabeleireiro. Eu falei, não, pastor, eu sou barbeiro. Mas nós temos cabeleireiro aqui que não gostaria de ser chamado de barbeiro. Nós temos aqui, cadê? Está lá, Murilo, cabeleireiro, um excelente cabeleireiro. A esposa dele, cabeleireiro, cada um na sua profissão.
Aí eu preciso ter cuidado para cada um, para ninguém ficar triste. E se alguém ficou porque eu falei, me perdoe, eu estou aprendendo. Precisamos administrar melhor, com fidelidade. Podemos administrar bem. Não fazendo dívidas desnecessárias e voltadas, e contraídas por impulsos. Já falei isso aqui, eu preciso avançar, precisamos ceiar. Quando é que fazemos bom uso dessa mordomia? Fazemos bom uso da mordomia das finanças dos bens quando nós colocamos à disposição dos necessitados. Dos que estão necessitados. Não. Que vem aqui é pouco. Sempre tem alguém que precisa de alguma coisa que precisamos ajudar. Coloca Efésios capítulo 4, versículo 28. A gente tem muitas referências, mas eu só peguei uma. O tempo já foi, sabia que o tempo ia ficar apertado. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Use a sua mão para aquilo que é bom. Aí diz então, para que tenham que repartir com o que tiver necessidade. Está aqui a orientação de Paulo. Querido, que a gente trabalhe o recurso que vem de lá. E nós administramos também é para socorrer alguém em necessidade. Esteja atento, seja sensível. Perceba se alguém está em extrema necessidade ou em alguma necessidade. Se você pode ajudar, administre os 90% também ajudando, socorrendo alguém que esteja em necessidade. Avançando aqui, quando é que fazemos bom uso dessa mordomia das finanças e dos bens? Fazemos bom uso quando pagamos fielmente, devidamente os nossos impostos. Pastor. Mas, o Brasil que nós vivemos está tudo muito lá em cima, tudo muito alto. Não, foi o lugar que Deus te colocou. Exatamente. Se você disse que Deus te deu aquela BMW, foi Ele que te deu, glória a Deus, Ele vai te dar condição de arcar com o IPVA, anualmente, com o seguro. Teve irmão já liderando profecia para mim, pastor, veio o senhor com aquele carrão, aí fala o nome de carro, vira e mexe na profecia assim. Eu falei, não, eu recebo. Eu até recebo. Olha, uma vez eu ouvi falar isso. Eu até recebo. Mas quem vai me dar tem que pagar o seguro, tem que pagar o IPVA, tem que pagar, a manutenção, porque eu não tenho condição. Agora, se Deus me der, e com isso me der condição de pagar o IPVA, seguro, glória a Deus, eu vou sair glorificando ao Senhor e colocando o carro à disposição para quem quiser. Agora, esse negócio que você vai por conta própria, adquire um bem, aí eu vou assim, eu não consigo pagar. Não consigo pagar o IPVA, não consigo pagar, não consigo manter. Então não foi Deus, irmão, que Deus não vai dar além do que a gente possa administrar. Sim ou não? Então devemos administrar bem os 90%, como mordomo de Cristo, pagando os impostos. Paciência, sim ou não? Mateus capítulo 22, para a gente fechar, e eu vou concluir, a partir do versículo 17. Dizei-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apontaram um dinheiro, pegaram aquela moeda romana, e ele disse-lhes: de quem é esta efígie e esta inscrição? Dizem-lhe eles, de César, imperador daquela época. Então ele lhes disse: dá pois a César o que é de César. Amém, irmãos? Amém. Presta atenção, deixa eu fechar aqui. O que é de César, dá para César. O que é da União, o que é do Estado, o que é do município, não retenha. Por favor, está aqui, foi Jesus, não foi nenhum teólogo, foi Jesus. Mas não negligencie aquilo que é de Deus.
Não comprometo uma coisa com a outra. Pastor, mas eu tive que dar o que era de Deus, por isso eu fiquei levando o que era de César. Pastor, eu tive que pagar o que era de César, então não tem o que é de Deus. Malandragem. Você já entendeu? Está escrito aqui, eu vou ler de novo. Essa é a vida do mordomo, gente. Acho que o mordomo faz o que quer. A gente acha que o mordomo faz o que dá na telha. Você pode até fazer, mas vai chegar naquele dia, vai prestar conta de tudo. Concluindo, eu coloquei aqui: o dinheiro e os bens que administramos são também uma maneira eficiente do nosso testemunho. Não somos conhecidos como os cristãos por causa da nossa pobreza ou riqueza, mas como administramos nosso dinheiro. Porque tem gente que se intitula cristão porque é muito próspero. Não, porque, olha aí, eu sou crente, tá? Olha como é que Deus tem me abençoado. Isso não significa que você é crente. Ou, sou pobre, sou tão humilde. Não, acho que Deus não me vê, Deus não me olha, Deus esqueceu de mim. Isso não quer dizer se você é ou não cristão. O que diz e o que mostra que você é um cristão é o quanto, na verdade você não, eu e você, nós, né? É o quanto nós somos generosos e bons administradores dos bens e das finanças que o Senhor confia a nós. E não avarentos, gananciosos, mal administradores, mas sim pessoas que ajam com fidelidade e comprometimento. Isso descreve se somos verdadeiros servos do Senhor ou não. Que a gente possa lidar com o dinheiro entendendo que ele é o nosso, que Deus é o nosso Senhor. Que possamos lidar com o dinheiro entendendo que Deus é o nosso Senhor e não o dinheiro nosso Senhor, porque tem gente que vive escravo do dinheiro. É o dinheiro que manda. Eu sou o que eu tenho na conta bancária. Não. Quem é o nosso Senhor é Deus. O dinheiro pertence a Ele, a riqueza pertence a Ele, tudo que temos pertence a Ele, e nós administramos. Uma vez que nós administramos, o dinheiro é o nosso servo. Beleza? Amém. Ele é o nosso servo. Ele não vai ditar minha vida. Ele não vai fazer minha vida ficar uma loucura porque eu gastei desenfreado e agora depressão. Senhor, não. Embora Satanás trabalhe todo o tempo levando pessoas a viverem uma vida de loucura porque se perderam no dinheiro. Mas nós que somos mordomos de Cristo, ou melhor, daquilo que Deus confiou a nós, por intermédio de Jesus, nós entendemos que Ele é Senhor, Ele manda na gente, Ele confia a gente as bênçãos, se tratando aqui dessa mordomia das finanças, dos bens, e nós administramos tendo o dinheiro e os bens como nossos servos. Servem para o nosso benefício, servem para que a gente possa abençoar as pessoas, financiar a obra. Amém. Você pode até usar para a sua família, você pode usar para um descanso, você pode usar para uma viagem. Deus permitiu, desde que você administra fielmente. Não há problema nisso. Porque Salomão fala isso na carta lá de Eclesiastes, no livro de Eclesiastes. Ele fala sobre isso. Não há problema, irmão. Agora, não permita que o dinheiro seja seu Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Não deixe de roubar o lugar de Deus na sua vida. O teu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor é Deus. E nós somos apenas mordomos. E o que Ele coloca nas nossas mãos são servos nossos. Aleluia! O dinheiro, a finança, o corpo, o seu corpo pertence a você. Você que administra o seu corpo. O seu tempo. O tempo que Deus colocou. Não fica refém do tempo. Você administra o tempo. Isso tudo aquilo que a gente pregou até aqui. Eu quero finalizar essa palavra.
Quero que você fique de pé. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aos irmãos que nos visitam, como já foram aqui apresentados, como eu já mencionei também, estamos fechando uma série de mensagens. Falamos sobre a mordomia. Que você possa ser também abençoado com o que Deus falou até aqui. Presbítero Paulo Júnior, esteja aqui orando para a igreja, agradecendo não só por esta palavra de hoje, mas por tudo que Deus falou desde o primeiro domingo de agosto. Eu quero que você ore, porque eu confesso a vocês que eu saio desta série de mensagens muito reflexivo quanto à mordomia que Deus colocou nas minhas mãos. Também me sentindo muito responsável e o quanto preciso me comprometer com tudo aquilo que Deus tem olhado para mim e falado: Marcelo, a tua porção é essa. Seja fiel nessa porção. Porque a um ele deu 5, a outro 2 e a outro 1. Cada um dentro da sua condição. Para que ninguém chegue naquele dia: recebi muito, Senhor. Não, dê segundo a sua capacidade. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Senhor Deus e Pai, nós agradecemos, Pai. Agradecemos pela Tua palavra, agradecemos por essa série de mensagens. Senhor, eu creio, assim como eu, muitos irmãos, Senhor, refletimos, Pai, naquilo que o Senhor falou aos nossos corações. E isso demonstra a Tua bondade e o Teu cuidado conosco. Tua palavra diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu creio, Senhor, que muitos irmãos aqui, Senhor, incluo também, estaremos saindo daqui libertos, Pai, de tantas coisas que o Senhor falou em nossos corações. Em nome de Jesus, Senhor. Nós cremos na Tua palavra, foi exposto aqui, Senhor, nesses domingos. Louvamos a Ti mais uma vez, Pai, pelo Teu amor e pelo Teu cuidado. Obrigado pela Tua fidelidade, porque eu creio que até hoje, Senhor, nós estávamos sendo infiéis ao Senhor e nós não estávamos dando a devida honra. Mas hoje, em nome de Jesus, hoje, Pai, nós seremos fiéis ao Senhor e nós honraremos ao Senhor da maneira que o Senhor merece ser honrado. Nós cremos, Pai. Senhor Deus, e se assim, Pai, alguém, Senhor, na verdade está tendo dificuldade em administrar tantas coisas, a Tua palavra também nos traz a solução, dizendo: pede a mim sabedoria, que eu vos darei. Por isso, em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra, eu quero aqui, Senhor, pedir a Ti que o Senhor derrame sobre nossas vidas sabedoria, para nós sermos, Pai, não bons, mas excelentes mordomos daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Nos dê sabedoria, Pai, e continue, Pai, nos abençoando. Em nome de Jesus, Pai, nós pedimos, Pai, perdão. Nos perdoe, Pai. Em nome de Jesus. Isso é verdade. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Queridos, vamos cear agora. Mas em tempo ainda quero convidar aqui à frente Oséias da Fonseca Rodrigues da Costa e Camila Sanches da Costa. Amém? Esse casal de jovens tão abençoados estão a partir de hoje congregando conosco. Essa é a igreja. Queremos receber para o Senhor. Amém? Sejam bem-vindos ao nome do Senhor Jesus. E sejam bênçãos também nesta casa que o Senhor tem plantado em vocês. Amém? Muito obrigado. Deus abençoe a vida de vocês mais e mais. Vamos então usar o texto aqui na primeira carta aos Coríntios, capítulo
capítulo 11. Vamos fazer um pouco diferente. Vamos orar por esses elementos aqui. E no decorrer da ceia, quando estivermos então comendo e bebendo, eu vou então usar o texto para que eu possa aqui falar e expressar aqui para a igreja uma meditação. Então estenda suas mãos para cá. Pai, nós te louvamos por esses elementos que representam o corpo e o sangue do teu filho. Lá no início foi o Senhor que disse, ó Pai, que separasse o cordeiro e comessem o cordeiro naquele dia que o anjo da morte passaria ali no Egito. E aquele anjo, Senhor, passou e livrou aqueles que estavam, ó Pai, com sangue nos umbrais da porta. O cordeiro simbolizando o corpo de Cristo e o sangue dele simbolizando o sangue de Cristo, apontando para Cristo, Messias, o Filho de Deus, que viria tirar o pecado do mundo. E quando Jesus aqui em carne, ele se assenta com os discípulos, Pai, nós aprendemos na tua palavra que ele pega o vinho e o pão, e ele disse que aqueles que têm parte com ele comeriam do pão, beberiam daquele cálice, e isso estava significando a aliança que ele fazia com aqueles homens e que deixou como memorial para nós também, e também como ordenança. Por isso apresentamos aqui esse pedaço de biscoito, ó Deus, esse suco de uva que simboliza o corpo e o sangue de Cristo. Oramos e te agradecemos por esta festa, essa celebração. Estaremos demonstrando a Ti a nossa alegria. Em nome de Jesus, amém. Podem servir, você que é batizado, nós temos por costume levar a pessoa a cumprir a ordenança primeiro do batismo e depois então a pessoa também participa da ordenança da ceia. Amém? Se você é batizado, faça isso, tome aí desses dois elementos e aguarde para que nós possamos juntos celebrarmos ao Senhor esta linda festa. Pela minha vida, Jesus encheu meu sangue.
Paulo ele recebeu do Senhor. Paulo não se assentou com Cristo, como os discípulos estavam ali participando daquela ceia. Mas Paulo ele recebeu do Senhor. No versículo 23, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazer isto em memória de mim. Comei dele todos, irmãos. Fique à vontade para celebrar a sua vitória. Fique à vontade para glorificar o Senhor. Fique à vontade para celebrar a vida eterna que há em você. Fique à vontade para celebrar a aliança que você tem com Cristo. Fique à vontade para celebrar. Fique à vontade para declarar ao Senhor. Isso, abre os seus lábios, declara Ele. Seja espontâneo. Seja espontâneo. Declara ao Senhor. Eu preciso mandar você falar e você repetir. E você tem toda a liberdade de expressar ao Senhor a sua gratidão, a sua alegria, a sua satisfação de fazer parte do reino dele. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Fique à vontade nesta manhã para celebrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Pega esse suco de uva. Versículo 25 diz: porque semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Beba aí, querido. Livre.
e as consolações do Espírito Santo sejam com todos que aguardam a vinda do Senhor. E todos digam amém. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida mais e mais. Que Deus abençoe a sua semana, a sua casa, a sua família. Em